Bom dia, são 8 horas e 15 minutos em Brasília. Eu sou o Thiago Tibúrcio, esta é a primeira edição do Senado Agora, nesta segunda-feira, 7 de dezembro. Confira a agenda das comissões do Senado para amanhã desta segunda-feira. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional realiza seminário com o tema Transição do IPv4 para IPv6. Acesso, privacidade e coibição de ilícitos. IPv4 e IPv6 são protocolos que estabelecem a conexão entre os computadores na internet. A Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública sobre a instalação de bombas de autosserviço nos postos de combustíveis. A Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto de lei geral do desporto, se reúne para debater a justiça desportiva, direito de arena, direitos televisivos e apostas. À tarde, o Conselho de Comunicação Social volta a se reunir, agora para tratar dos itens em pauta. Entre eles, a discussão sobre os efeitos da crise econômica sobre o setor da comunicação social. E a Comissão Senado do Futuro realiza audiência pública para debater o tema Relacionamento do Senado com o Cidadão. E vamos conferir agora como será a semana nas comissões do Senado. Quem traz informações é o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Bom dia, Roberto, com você. Bom dia, Thiago. O fim da reeleição para cargos no Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos e o voto impresso são alguns dos pontos da reforma política que está na pauta de quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça. O relator Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, sugeriu dividir a proposta em 3 partes. Uma seria rejeitada, a que trata da redução da idade de 35 para 29 anos para se eleger senador e de 21 para 18 deputado federal, e a exigência menor de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, que hoje precisam de 1% do eleitorado, que equivale a 1.400.000 pessoas, esse número cairia para 500 mil. Uma segunda parte seria modificada e enviada de volta para a Câmara, incluindo a redução da idade mínima para governadores de 35 para 29 anos, a cláusula de barreira de 5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, para que partidos políticos tenham direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão e a receber dinheiro do fundo partidário, e a proibição de que empresas doem dinheiro para partidos políticos. A terceira parte, que traz o fim da reeleição para cargos no Executivo, o voto impresso e a janela partidária de 30 dias após a promulgação da PEC para que políticos mudem de partido sem risco de perder o mandato, seria mantida exatamente como foi aprovada pelos deputados. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne na terça, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, para avaliar os 15 anos de criação da Agência Nacional de Águas. Os senadores vão questionar o presidente da agência, Vicente Guilo, sobre as medidas tomadas para enfrentar a crise hídrica. Na quarta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, debate o legado da Copa do Mundo de 2014, em especial a situação das obras de mobilidade urbana, infraestrutura, os estádios e os aeroportos das cidades que sediaram os Jogos. E a Comissão de Educações tem reuniões na terça para avaliar a educação integral, na quarta para analisar o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania e na quinta-feira para debater a preparação para a Conferência Internacional de Educação para Adultos, marcada para abril de 2016 em Foz do Iguaçu. Thiago. Obrigado, Roberto. E a pauta de votações do plenário do Senado está trancada pela medida provisória 691, que autorizou a União a vender parte dos seus imóveis para aumentar a arrecadação federal. Contudo, o trancamento da pauta não impede a votação de propostas de emenda à Constituição. E na pauta estão 2. A que coloca limites para ocupação de cargos comissionados no serviço público e a que cria a Instituição Fiscal Independente, um órgão auxiliar do Legislativo para avaliar a política fiscal do governo federal. Entrou em vigor na sexta-feira a nova idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos, 75 anos. O aumento do limite de 70 para 75 anos só foi possível porque o Congresso Nacional derrubou o veto da presidente Dilma. Mas ainda há dúvidas sobre a constitucionalidade da nova lei.
De acordo com dados da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em 2014, os inativos dos 3 poderes e do Ministério Público Federal representavam quase a metade do total de servidores. A tese que moveu senadores e deputados a derrubarem o veto da presidente Dilma foi a de que quanto mais tempo o servidor puder trabalhar, menos gastos o governo deve ter com aposentadorias. Ganham aqueles que optarem por se aposentar compulsoriamente aos 75. Se quiserem aposentar aos 70 por ano de serviço, podem fazê-lo, é voluntário. Ganham as pessoas que recebem serviços públicos e ganham as finanças governamentais. A economia estimada de despesas é da ordem de 800 milhões a 1.200 por ano daqui a alguns anos. Na verdade, o veto aconteceu porque a presidência da República afirmou que o projeto padece de vício de iniciativa. Só o presidente da República poderia tratar de aposentadoria de servidores da União. O Supremo Tribunal Federal diz que não há prerrogativa de iniciativa para leis complementares, apenas para leis ordinárias. Isso resolve a questão. Mas nem todos concordam com o que dizem os senadores a respeito da constitucionalidade da proposta. Para esse advogado, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade pode ser derrubada pelo Supremo Tribunal. Julgamento, especialmente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte com temas predominantemente políticos, são sempre de difícil previsão. No entanto, o artigo 61 da Constituição é expresso ao dizer que a competência exclusiva da Presidência da República é a edição de leis sobre a aposentadoria de servidores públicos federais. Mesmo que o Supremo venha derrubar a decisão desta casa provocado por questões constitucionais, nós já temos pronto o plano B. Sou relatora na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta de emenda constitucional do senador Aloysio Nunes Ferreira, que coloca exatamente nos devidos termos a mesma matéria, já de outra forma, para consagrar constitucionalmente essa alteração e dando o direito a todos os servidores dos 75 anos. A Câmara dos Deputados tem sessão extraordinária hoje, às 18 horas, para confirmar a composição da comissão especial que vai avaliar o pedido de impeachment contra a presidente Dilma. Em seguida, a própria comissão se reunirá para eleger em votação secreta um presidente e um relator, a quem caberá o parecer sobre o impedimento da presidência. Se for aprovado no plenário da Câmara, o processo de impeachment virá para análise do Senado. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela sua audiência e continue assistindo a nossa programação.